Existe uma narrativa confortável sendo repetida. A geração Z é preguiçosa. Mas isso não é uma análise, isso é preguiça intelectual. Vamos olhar os dados. Basicamente, nos últimos anos, o preço dos imóveis subiu muito acima da renda média. Em várias capitais, por exemplo, você vai olhar o valor de entrada de um imóvel e ele já ultrapassa o salário de anos de um jovem médio. Basicamente, se você procurar agora, em vários sites, imóveis de 30 metros quadrados já ultrapassam mais de 100 mil reais, 150 mil reais, só para você ter um imóvel de 30 metros quadrados. Claro, aqui eu estou falando no contexto de São Paulo. Ao mesmo tempo, para pagar esses imóveis, você precisa de emprego. Então você vai procurar nas grandes plataformas de emprego, Cato, InfoJobs, enfim, vários outros sites. E esses sites mostram vagas com centenas ou até milhares de candidatos para posições iniciais em qualquer empresa. Ou seja, você vai entrar no mercado. Para entrar no mercado, você já tem uma competição quase impossível e desleal. E existe outro fator invisível, que é a economia da atenção. Hoje, empresas bilionárias competem pelo seu foco todos os dias. E o tempo gasto médio nessas redes sociais já ultrapassa várias horas por dia por grande parte das pessoas jovens da minha idade, ou da sua, ou qualquer outra idade. Tanto que esses dias teve até um processo recente realizado contra a Meta de uma moça que processou ela pelo seu vício completo nas redes sociais, que a própria Meta corrobora. E isso não é comportamento individual, é o sistema. Na lógica da teoria dos jogos, quando o ambiente muda, a estratégia antiga perde eficiência. O pacto social antigo era simples: estude, trabalhe, cresça e compre. Mas hoje, como é que é esse pacto? Basicamente, esse caminho virou uma equação quebrada. E a conclusão disso é que procurar emprego de forma tradicional, ou, por exemplo, crescer de forma tradicional, virou uma estratégia com retorno cada vez menor. E se o jogo mudou, você precisa mudar a sua estratégia. E esses dias, navegando pela internet, eu descobri um conceito, uma estratégia chamada Barbell. Para exemplificar, ela seria mais ou menos como um halter. De um lado, a segurança e do outro, o risco extremo. E nada no meio. Por quê? Porque no meio está tudo sendo destruído. Funções intermediárias são as primeiras a serem automatizadas. Aquela pessoa do telemarketing, aquele cara que fazia aquelas vendas pelo WhatsApp. Empresas mais ou menos hoje em dia estão ficando cada vez mais enxutas. Elas estão diminuindo o seu pessoal e focando muito em inteligência artificial. E a competição agora sobre isso é global. Então você me pergunta, o que sobra? Basicamente, de um lado ficaria a renda tática. Aquela renda que é o trabalho simples, direto, previsível. Se fosse colocar isso na metodologia de um investimento, seria como se fosse o tesouro, como se você tivesse investido em um tesouro para garantir que o seu dinheiro realmente exista e você não perca tudo. Sem glamour nenhum, mas basicamente vai pagar suas contas. E do outro lado, vem a construção de ativos, projetos, negócios, sistemas que podem escalar. Basicamente, a lógica é simples. Você usa o lado seguro para sobreviver, para conseguir pagar suas contas, para você não precisar ter que fazer qualquer coisa por dinheiro. E o outro lado você tenta sair do jogo. Você arrisca, você busca o que ninguém tentou buscar antes. Você vai atrás de coisas que realmente pode escalar. E se não der certo, você vai tentando várias e várias vezes até dar certo. E se um dia dar certo, você não vai precisar mais desse outro lado. E hoje o erro de muitas pessoas é tentar viver no meio. Porque o meio é onde o risco é mais alto e o retorno é mais baixo. Outro erro comum é todo mundo querer construir alguma coisa para quem não tem dinheiro. Apps sociais, plataformas virais, comunidades, mas existe um problema estrutural nesse tipo de pensamento. Os mais jovens têm atenção, mas pouco capital. Quem tem dinheiro de verdade está em outro lugar. Eu digo aqui que o caminho para o futuro é a geração X. Pessoas mais velhas, empresas mais tradicionais. E os dados podem mostrar muito bem isso, porque o maior volume de patrimônio está concentrado nas faixas etárias mais altas. Isso cria uma distorção. Basicamente, o mercado está cheio de soluções legais, mas carente de soluções que sejam realmente úteis. Tanto que se você já trabalhou em empresas antigas, você já percebe que muitos negócios tradicionais ainda têm muitos processos manuais. Tanto que, falando de programador, né, a gente fala no âmbito de programação, você vai ver que tem muitos sistemas legados aí, muitos sistemas que já estão no Windows 8, ainda estão no Windows 7, que você vai ter que atualizar. Então, isso é basicamente uma grande ineficiência. E se você olhar com o olhar de empreendedor, você vai ver que existe uma oportunidade aí dentro. O futuro não é aquele futuro legal, aquele futuro cool. É uma coisa mais funcional, cara. É um negócio mais voltado para funcionalidade, utilidade e o que resolve problema de verdade. Não precisa de milhões de usuários, ter um aplicativo que seja englobe vários usuários. Ele precisa de poucos clientes que realmente paguem bem.
E agora um ponto que eu acho que muita gente fala, que é saber programar hoje em dia. E, bom, sendo sincero, saber programar hoje não vai ser mais um diferencial por muito tempo, porque muitas pessoas vão conseguir saber fazer isso. A tecnologia está reduzindo muitas barreiras e, claro, hoje um grande problema das inteligências artificiais é a famosa segurança. Às vezes você vai criar um aplicativo e você simplesmente vaza muitas coisas, vaza muitos dados e você acaba sofrendo muitos processos por conta disso. Esse é o principal fator que a IA tem que melhorar, a segurança das suas aplicações. Mas depois, se um dia ela conseguir adquirir uma funcionalidade melhor em relação a isso, gente, é questão de tempo. E bom, a IA já consegue gerar código funcional hoje em dia. E o que antigamente, era muito técnico, hoje já está virando commodity. E quando algo vira commodity, o valor cai. Então você me pergunta aonde está a vantagem nisso tudo. Eu te digo, basicamente no comportamento humano. Economia comportamental, psicologia, tomada de decisão, porque no final é aquela coisa, o sentido de que você está fazendo, o sentido, o motivo pelo qual você criou a sua empresa, o porquê. É a psicologia que move basicamente a manada, né? Se for falar assim, move o público, move o coletivo. E basicamente toda a tecnologia precisa de uma coisa hoje em dia, que é a atenção. E a atenção é limitada. Quem entende como capturar essas pessoas, quem entende como conseguir adquirir a atenção dessas pessoas e manter, claro, né? Manter é uma das grandes partes mais difíceis disso. E além disso, direcionar para onde você quer realmente controla o mercado por inteiro. Por isso que você vê muitos grandes empresários comprando, por exemplo, o Elon Musk comprando o X, o Trump fazendo a sua própria rede social. Quem consegue reter a atenção, quem consegue pegar essas pessoas, colocar a atenção delas no que elas querem, manter essas pessoas no mesmo lugar e depois eles se redirecionar, controla o mercado como um todo. Agora falando do ponto mais desconfortável até o momento, que é o sonho da casa própria, para grande parte da geração está ficando cada vez mais distante. Não por falta de esforço, gente, se você notar, né, eu como pessoa da geração Z que convive com várias pessoas da minha idade, muita gente aqui ainda assim batalha todos os dias, manda currículo, procura empresa. Eu tenho muitos amigos que fazem isso hoje em dia. A galera aí da minha idade investindo. Hoje em dia ficou muito mais fácil a gente ter acesso a conhecimento relacionado a investimento, relacionado ao nosso próprio corpo. Então é muito mais fácil você ver hoje em dia um moleque lá fazendo calistenia, né, fazendo supino, fazendo academia, enquanto ele tá investindo também. Muitas pessoas da minha idade já estão fazendo isso. O problema principal não é essa falta de esforço que a galera tenta implantar na mente de vocês. É o descompasso econômico, gente. Quanto os ativos sobem mais rápido do que sua própria renda. E quando isso acontece, o sistema te exclui. E você deve estar me perguntando o que sobra nesse momento. Basicamente, pessoas que conseguem se adaptar melhor, ter melhor flexibilidade, conseguir trocar ativos fixos por ativos escaláveis, coisas que conseguem crescer e você não consegue nem mensurar esse crescimento, consegue fazer negócios digitais, consegue entrar nesse mercado, né? Marketing digital, claro. Não da forma de Paulo Marçal da vida, não querendo aplicar golpe nas pessoas, mas de maneira real, conseguir entrar nesse mercado. Basicamente, você adquirindo conhecimento sobre a tecnologia como um todo, os sistemas. Cara, o que eu tô falando aqui não é uma ideologia como um todo. É basicamente uma otimização de como você vai conseguir se adaptar ao ambiente que sempre está mudando. E, hoje em dia, quem se adapta mais rápido a todas as mudanças que acontecem todos os dias é a pessoa que consegue sobreviver e pagar suas contas no final do mês. A maioria das pessoas tenta mudar o sistema, mas, como já dizia o grande sábio Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. Enfim, se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esse mercado escondido de pessoas mais velhas, mais idosas, já assiste esse vídeo aqui em cima que eu gravei sobre o aplicativo, sobre o app que eu estou criando, que vai melhorar completamente e facilitar processos como pedir Uber ou qualquer outra coisa. Então, assiste esse vídeo aqui em cima e a gente se vê no próximo. Valeu, gente. Se inscreve no canal.